Vamos agora para a unidade 3, das modalidades das obrigações. As modalidades das obrigações, ela está contida no artigo 233 a 285 do Código Civil. A teoria geral das obrigações, ela se inicia com a classificação dos vínculos jurídicos, com base no objeto da prestação, o que deve ser feito, e na complexidade dos sujeitos, pluralidade dos credores e devedores. Quanto à natureza da prestação, as obrigações, elas se classificam em positivas, dar e fazer, e negativas, não fazer. A obrigação de dar, ela está contida no artigo 233 a 246 do Código Civil. Esta modalidade, ela envolve a entrega ou a restituição de uma coisa móvel ou imóvel. A obrigação de dar coisa certa, ela está contida no artigo 233 e 237 do Código Civil. A coisa, ela é perfeitamente individualizada e insubstituível. O artigo 233, ele estabelece que a obrigação de dar coisa certa abrange, por regra, os acessórios da coisa, mesmo que não mencionados. Exemplo, um contrato de compra e venda de um imóvel, coisa certa, na qual se inclui a entrega da chave e a documentação, que são os acessórios. Se a coisa se perder sem culpa do devedor, a obrigação se resolve por ambas as partes. Se a perda ou deteriorização ocorrer com culpa do devedor, ele responderá pelo equivalente mais perdas e danos. Isso está contido no 234 e 236 do Código Civil. Quanto a dar coisa incerta, está contido no 243 e 246 do Código Civil. A coisa, ela não está individualizada em sua qualidade, mas é determinada pelo gênero e pela quantidade. Exemplo, a obrigação de entregar 10 sacas de café, sendo a qualidade arábica, robusta, etc., a ser determinada posteriormente. A regra de escolha. A escolha da qualidade, que individualiza a coisa e extingue a incerteza, cabe ao devedor, se o contrário não resultar do título da obrigação. Contudo, o devedor, ele não pode dar a pior e nem ser obrigado a prestar a melhor, como está no artigo 244 do Código Civil. Quanto à obrigação de fazer, contida nos artigos 247 a 249 do Código Civil, consiste em um ato ou serviço a ser utilizado pelo devedor. Sua principal distinção é se o ato pode ou não ser substituído por outra pessoa. Existem essa obrigação de fazer de objeto fungível e infungível. O fungível, ele pode ser cumprido por terceiro, às custas do devedor se este se recusar. Por exemplo, contratar um pedreiro para construir um muro. Se ele se recusar, o credor pode contratar outro ou cobrar custos do primeiro. São infungíveis, personalíssimo. O devedor, ele deve cumprir a obrigação em razão de suas qualidades específicas, intuito personal. Exemplo, contratar um pianista renomado para um concerto. Se o devedor se recusar, a única penalidade é o pagamento de perdas e danos, conforme o artigo 247, pois o ato é insubstituível. Quanto à obrigação de não fazer, ela deve estar contida no artigo 250 e a 251 do Código Civil. Impõe ao devedor uma abstenção ou omissão, ou seja, um dever de não praticar determinado ato. Existe nessa obrigação de não fazer o inadimplemento, que está no artigo 251. Se o devedor pratica o ato que se obrigou a não praticar, o devedor ele pode exigir que ele o desfaça, sob pena de ser desfeito às suas custas, e responderá por perdas e danos. Exemplo, cláusula de não concorrência, pela qual o ex-sócio se obriga a não abrir um negócio similar em um raio de 5 km. Existem as obrigações alternativas, que estão contidas nos artigos 252 a 256 do Código Civil. O devedor, ele se desonera do cumprimento apenas uma
cumprindo apenas uma das prestações que foram estabelecidas na obrigação. Como regra, ela está contida no artigo 252. A escolha entre as prestações, ela cabe ao devedor, se outra coisa não se estipulou. Por exemplo, o devedor, ele se compromete a entregar um trator ou 80 mil reais. A escolha é do devedor e feita a escolha, a obrigação se torna coisa certa. Obrigações divisíveis e indivisíveis. Elas estão contidas no artigo 257 a 263 do Código Civil. Refere-se à possibilidade de fracionamento da prestação, especialmente importante quando há pluralidade de sujeitos. Existe a divisível, que está contida no artigo 257. A prestação ela pode ser fracionada sem perda de valor ou da sua substância. Quando há margem devedor, a dívida se divide em tantas obrigações quantos forem os devedores. Por exemplo, quando dois devedores eles devem 10 mil reais a um credor, a obrigação ela é divisível, cabendo a cada devedor a obrigação de pagar 5 mil. Quando ela é indivisível, a prestação ela não pode ser fracionada por sua natureza, por lei ou por acordo. Por exemplo, dois devedores eles se obrigam a entregar um cavalo de raça, ou seja, esse cavalo é uma coisa indivisível. A regra, mesmo que a obrigação seja indivisível, cada devedor ele é obrigado pela dívida toda. O devedor que pagar a totalidade, ele se subroga no direito do credor em relação aos outros codevedores. Com relação às obrigações solidárias contidas nos artigos 264 a 285 do Código Civil, é a principal exceção à regra de que a dívida se divide em caso de pluralidade de sujeitos. Na solidariedade, cada credor ele pode exigir o valor total da dívida ou cada devedor deve ser cobrado pelo valor total. Princípio, está escrito no 265. A solidariedade, ela não se presume, ela resulta de lei ou vontade das partes. Existem dois tipos de solidariedade. A ativa, que está contida no artigo 267 do Código Civil, que havendo os múltiplos credores, qualquer um deles pode exigir o cumprimento da prestação por inteiro, e a solidariedade passiva, contida no artigo 275 do Código Civil, em que havendo múltiplos devedores, o credor tem o direito de exigir a dívida por inteiro de qualquer deles à sua escolha. Dessa forma, a unidade sobre a modalidade das obrigações, contida no artigo 283 e 285, estabelece a base da classificação da teoria geral, distinguindo os vínculos obrigacionais em razão de um objeto e da complexidade de seus sujeitos, garantindo a certeza jurídica sobre a prestação devida e a quem se deve exigir ou pagar. É isso, terminamos mais uma unidade, que seria a unidade 3.